Olá, aqui é a professora Adriana falando. Hoje vamos falar sobre a distribuição binomial. Vamos começar com a definição. Seja x uma variável aleatória discreta. Um experimento para o qual as 4 condições a seguir são satisfeitas é denominado experimento binomial. Então vamos às condições. Primeira condição é o número de tentativas deve ser fixo. Então, o experimento consiste em n tentativas repetidas, sendo esse número n um número fixo de tentativas. Então, se o n tende a infinito, a gente não deve aplicar o experimento binomial se a gente não conhece, né? E nós vamos ver mais na frente que quando o n é muito grande, é meio difícil, mais complicado aplicar a forma de distribuição binomial. Mas isso a gente vai falar um pouco mais à frente. A segunda condição é que as tentativas deve resultar em somente 2 resultados possíveis. Então, cada tentativa deve resultar em 2 resultados possíveis. Essas tentativas são conhecidas como tentativas dicotômicas, chamadas de sucesso, S no caso, ou falha, F. A terceira condição é que as tentativas devem ser independentes. Vamos entender isso. Então, as tentativas são independentes, de forma de que o resultado de qualquer tentativa particular não influencia o resultado de qualquer outra tentativa. Então, vamos a um exemplo. O lançamento de uma moeda 5 vezes. Então, se a gente resolver lançar uma moeda 5 vezes, vamos supor que a probabilidade de sair cara seja meio. Então, o lançamento de sair cara, a probabilidade de sair cara no primeiro lançamento é meio. A probabilidade de ser cara no segundo lançamento é meio, e assim até o 5º lançamento. Ou seja, o fato de lançar uma vez não influencia na probabilidade da segunda. Agora vamos a um contra-exemplo. Em uma população de 10 pessoas, 6 têm sangue A positivo. Se tirarmos 2 pessoas aleatoriamente, qual a probabilidade de ter sangue A positivo? Que as duas tenham sangue A positivo. Por exemplo, a probabilidade da primeira ter sangue A positivo é 6 em 10. A probabilidade da segunda ter sangue A positivo, sendo que a primeira também tenha, é 5 em 9, ou seja, a retirada da primeira pessoa afeta a probabilidade da segunda. Então, elas não são independentes, as tentativas são dependentes. E a quarta condição é que a probabilidade de sucesso é constante de uma tentativa para outra. E nós denominamos esta probabilidade de P. Então vamos a um exemplo. Nosso experimento é lançar uma moeda 5 vezes. E a variável aleatória x é o número de caras. Então, nesse experimento, nós temos 32 possibilidades, né? Porque se nós lançarmos a moeda 5 vezes, em cada lançamento nós temos 2 possibilidades, vai ser 2 elevado à quinta, que dá 32. Então, o número de elementos do espaço amostral é 32. Então, qual é a probabilidade de sair 0 caras? Se a probabilidade de sair cara é meio, então P seria meio, e a probabilidade de sair coroa seria meio, seria 1 menos P. Então, ficaria meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, que dá 1 sobre 32. Né? Como nós só temos um elemento dos 32, né, um caso possível, então nós poderíamos fazer, né, que é a combinação de 5 tomado 0 a 0. Em 5 elementos, eu tenho 0 caras, que dá 1. Poderia pegar o número de elementos possíveis e dividir pelo número de elementos do espaço amostral. E calcular a probabilidade de x igual a 0 fazendo dessa forma também. Qual a probabilidade de x ser igual a 1? Então, sair uma cara são os elementos do tipo cara, coroa, 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 cara, coroa, coroa, coroa. Quantos elementos nós temos desse tipo? 4 coroas e uma cara. Essa combinação de 5 tomado 1 a 1, que dá 5 elementos.
Então, a maneira de fazer é pegar esses 5 e multiplicar por meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, vezes meio, que vai dar 5 vezes 1 sobre 32, ou usar a nossa fórmula lá de probabilidade, que nós vimos anteriormente, que é o número de casos possíveis dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que dá 5 sobre 32. E nós vamos fazer isso para x igual a 0, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Então, nós calculamos aqui as probabilidades, e aí nós construímos a função de distribuição de probabilidade. Nós vimos que, no caso da variável discreta, essa função de distribuição de probabilidade ela pode ser denotada na forma de tabela. Então, aqui nós temos. Agora, vamos esboçar um histograma dessa função de distribuição de probabilidade. Então, o que acontece aqui? Olha, esse histograma ele é um histograma simétrico. Imagina que, ao invés de termos 5 moedas, o lançamento da moeda 5 vezes, nós tivéssemos 1 milhão de vezes. Essas barrinhas elas estariam muito mais fininhas. Então, isso aqui praticamente ia formar uma curva simétrica, uma curva na forma de sino, né? Que é a nossa curva da distribuição normal. Então, quando o n tende a um número muito grande na distribuição binomial, a gente tem a nossa curva aqui na curva na forma de sino. Ela vai se aproximar de uma normal. Vamos ao exemplo 2. Seja o seguinte experimento. Peças saem de uma linha de produção e são classificadas como defeituosa e não defeituosa. Seja P, então aí a probabilidade de sucesso igual a 0,1, a probabilidade da peça ser defeituosa. Então, 0,1 é a probabilidade de sucesso que nós queremos aí, e 0,9 de ser não defeituosa. Bom, por enquanto eu não falei que o n é fixo. Então, até aqui, eu não poderia estar aplicando a distribuição binomial. Agora aqui, suponha que escolhemos 3 dessas peças ao acaso. Então, eu fixei o n. Então, eu tenho 2 possibilidades. As probabilidades são independentes. As tentativas são independentes. A probabilidade de sucesso é constante. Então, ele obedece às 4 condições. Número fixo de tentativa, só tem 2 possibilidades, as tentativas são independentes e a probabilidade de sucesso é constante. Então, nós podemos aplicar a distribuição binomial. O nosso espaço amostral, nesse caso, está aqui descrito, tem 8 elementos, né? Que nós temos todas as possibilidades. As 3 serem defeituosas, 2 serem defeituosas e uma não ser defeituosa, né? Uma ser defeituosa e 2 não serem defeituosas, ou as 3 serem não defeituosas. Então, são todas as possibilidades que nós temos. Ser defeituoso aqui é a nossa probabilidade de sucesso. Então, P de ser defeituoso, as 3 serem defeituosas é 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, que dá 0,1 ao cubo. A probabilidade de 2 defeituosas e uma não defeituosa é 0,1 ao quadrado vezes 0,9. Mas lembrando aqui que nós temos 3 elementos, onde 2 são defeituosas e uma não defeituosa. Então, na hora de calcular a distribuição de probabilidade, nós vamos estar multiplicando isso aqui por 3. Que, na verdade, esse 3 é a combinação de n tomado 2 a 2. Aqui, probabilidade de ter 2 não defeituosas e uma defeituosa é 0,9 ao quadrado vezes 0,1. Mas nós vamos estar multiplicando por 3, porque nós temos 3 elementos, onde tem uma defeituosa e 2 não defeituosas, que é a combinação de 3 tomado 2 a 2. E a probabilidade de ter as 3 não defeituosas é 0,9 ao cubo, que é 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. Vezes 1. Só tem um elemento, né, na hora que for aplicar para calcular a função de distribuição de probabilidade, que seria a combinação de 3 tomado 0 a 0.
Então, nós temos aqui, seja x a variável aleatória que atribui a cada elemento S do espaço amostral um número de peças defeituosas. Então, nosso x, valores da variável x é 0, 1, 2 e 3. Então, a probabilidade de x é igual a 0 é 0,9 ao cubo. A probabilidade de x é igual a 1 é 3, que é uma combinação de 3 tomado 1 a 1, vezes 0,1, que é a probabilidade de ter sucesso, ser defeituosa, que é ter sucesso, e vezes 0,9 ao quadrado, que é a probabilidade de não ter sucesso. São duas, né? Que é 0,9 vezes 0,9. E aí vai, a probabilidade de x é igual a 2. Combinação de 3 tomado 2 a 2, vezes 0,1, vezes 0,1, que dá 0,1 ao quadrado, vezes 0,9, e a probabilidade de x é igual a 0,3. Né? Que é combinação de 3 tomado 3 a 3, vezes 0,1, vezes 0,1, vezes 0,1, que dá 0,1 ao cubo. Se a gente verificar, a soma das probabilidades aqui dá exatamente 1. Né? Somar essas três probabilidades é o mesmo que fazer 0,9 mais 0,1 ao cubo. E 0,9 mais 0,1 ao cubo é o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o quadrado do segundo vezes o primeiro mais o cubo do segundo. Então, nós verificamos que a soma das probabilidades é 1. Isso aqui é uma função de distribuição de probabilidade, né? Bom, gente, só que a gente não vai ficar sempre fazendo todos aqueles cálculos. Ali deu para fazer porque era um pequeno exemplo, né? Agora, aqui nós temos uma forma, o teorema nos dá uma forma que se o nosso experimento ele tem uma distribuição binomial, nós vamos estar podendo utilizar esta fórmula para calcular a probabilidade de uma variável aleatória x. Então, o teorema fala o seguinte: a função de distribuição de probabilidade de uma variável aleatória depende de dois parâmetros, n e p. E representamos esta função por. Então, a probabilidade de um experimento com distribuição binomial para uma variável aleatória x, um número fixo de tentativa n, e uma probabilidade de sucesso p é igual a combinação de n tomado x a x vezes p elevado a x vezes 1 menos p elevado a n menos x. Então, vamos aplicar no exemplo anterior, onde n era igual a 3. A probabilidade de sucesso era 0,1. A fórmula que foi dada no teorema. Então, no experimento, peças saem de uma linha de produção e são classificadas como defeituosas e não defeituosas. Seja P igual a 0,1, a probabilidade da peça ser defeituosa. E 0,9 de ser não defeituosa. Supondo que escolhemos 3 peças ao caso, qual a probabilidade de termos 2 peças defeituosas? Tá? Então, x igual a 2, de termos 2 peças defeituosas. Então, a probabilidade de termos 2 peças defeituosas num número fixo de 3 tentativas, com a probabilidade de sucesso 0,1, porque aqui eu quero peça defeituosa, para mim aqui é a minha variável de sucesso. Então, é a combinação de 3 tomado 2 a 2, que multiplica 0,1 ao quadrado, P, né? P é 0,1, vezes 1 menos 0,1, que dá 0,9, elevado a 3 menos 1, que dá 1. Então, vai dar 3, que multiplica 0,1 ao quadrado, vezes 0,9. Agora, eu vou comentar aqui um outro exemplo. Qual é o experimento? Retirada de 4 quartas de um baralho com 52 cartas. E a variável aleatória x é o número de reis após a retirada de 4 cartas. Verifique a afirmação a seguir. Este experimento
tem distribuição binomial? A gente tem que pensar. Vamos lá. Se nós formos tirar 4 cartas de um baralho, a probabilidade de que saia um rei na primeira carta é 4 de 52. Bom, o que acontece? Se a primeira carta que saiu foi reis, a probabilidade de sair reis na segunda carta é 3 de 51. Se as duas primeiras cartas foram reis, a probabilidade de sair reis na terceira carta é 2 de 50. Ou seja, o que acontece? Ele quer saber aqui, ele não pediu para calcular a probabilidade, mas ele quer saber se esse experimento tem uma distribuição binomial. Se não houver, como é que eu vou falar aqui? Vamos ter duas condições. Se não houver reposição de cartas, se eu tirar a primeira carta e não repor ela de novo no baralho, esse experimento não é binomial. Nós não podemos aplicar a forma de distribuição binomial. Agora, se nós tirarmos a primeira carta e repor, for repondo, tirando a carta e repondo, então esse experimento tem distribuição binomial. Então, a resposta a essa pergunta é: depende. Sem reposição de cartas, o experimento é não binomial. Com reposição de cartas, o experimento é binomial. Então, sim, se houver reposição. Não, se não houver reposição. Se não há reposição, fale as condições 3 e 4, né? Quais são as condições 3 e 4? As tentativas não serão independentes, condição 3. As tentativas têm que ser independentes e não serão, porque a retirada da primeira carta irá afetar na probabilidade da segunda. E a probabilidade de sucesso, ela não é constante. Então, no caso de não houver reposição. E eu termino aqui a minha aula e espero que vocês tenham entendido.